Steve Jobs foi sem dúvida o gênio por trás da maçã. Isto é inegável, mas não porque ele era o maior engenheiro, nem porque entendia mais de tecnologia do que todos os outros. Steve Jobs foi diferente porque ele enxergava o mundo de um jeito que poucas pessoas tiveram coragem de enxergar. E talvez seja por isso que as frases, as atitudes e as decisões de Steve Jobs ainda hoje mudam a forma como a gente vê o mundo. Mas por que ele era tão diferente? E qual foi o preço de pensar assim? Neste vídeo, você vai entender de onde veio a obsessão de Jobs por simplicidade, por que ser demitido o salvou e como suas decisões ainda moldam a forma como a gente vê trabalho e sucesso. Steve Jobs nunca quis apenas criar produtos, ele queria criar significado. Enquanto empresas falavam de memória, velocidade e especificações, Jobs falava de sentimento, identidade e experiência. Para ele, tecnologia não era sobre máquinas, era sobre pessoas. E talvez seja exatamente isso que tenha feito dele o gênio por trás da maçã, e, ao mesmo tempo, uma das figuras mais difíceis da história dos negócios. Existe uma palavra que define Steve Jobs melhor do que qualquer outra: foco. Jobs acreditava que dizer sim para tudo era a forma mais rápida de destruir algo extraordinário. Ele cortava produtos, cancelava projetos, ignorava tendências. Porque para ele, excelência não nasce da soma de ideias, mas da eliminação do que não importa. Steve Jobs dizia: decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Mas essa obsessão por simplicidade não nasceu do nada. Ainda jovem, Steve Jobs abandonou a faculdade, mas continuou frequentando aulas como ouvinte. Uma delas mudaria tudo: caligrafia. Ali, ele aprendeu sobre tipografia, espaçamento e harmonia visual, algo que na época parecia completamente inútil para a tecnologia. Foi esse conhecimento inútil que permitiu ao Mac ter as fontes mais bonitas do mundo. Anos depois, esses detalhes se tornariam o coração do Macintosh. Jobs também buscava inspiração no Zen budismo e no minimalismo japonês. Ele acreditava que o verdadeiro avanço acontece quando as artes liberais encontram a tecnologia. Não era sobre fazer mais, era sobre fazer melhor. Mas é importante dizer uma coisa: Steve Jobs não foi um santo. Ele negou a própria filha por anos, Lisa Brennan Jobs. Ele chegou a dizer publicamente que não era o pai dela, mesmo sabendo que era. Tratou pessoas com uma dureza que ele mesmo mais tarde reconheceria como excessiva. O gênio era humano, falho, contraditório. E talvez seja exatamente isso que o torna real. Não um mito inatingível, mas um lembrete de grandeza e imperfeição podem andar lado a lado. Steve Jobs era obcecado por detalhes que ninguém via: fontes, curvas, sons. Ele brigava, confrontava, demitia. Muitos o admiravam, outros nem tanto. Mas para Jobs, medíocre era inaceitável. A pergunta que fica é desconfortável: até onde vale ir pela excelência? E então, o impensável aconteceu. Steve Jobs foi demitido da própria empresa. A Apple decidiu seguir sem ele. Para muitos, aquilo teria sido o fim. Para Jobs, foi o começo do capítulo mais importante da sua vida. Anos depois, ele diria: ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim. Fora da Apple, Steve Jobs criou a Next. A empresa fracassou comercialmente. Poucos compraram seus computadores. Mas ali, Jobs desenvolveu um sistema operacional tão avançado que anos depois se tornaria o coração do Mac. Ao mesmo tempo, ele investiu quase 50 milhões de dólares do próprio bolso em um pequeno estúdio de animação chamado Pixar. A empresa quase quebrou. Ninguém acreditava. Sua esposa, Lauren, disse que eles estavam quase falidos. E então, em 1995, veio Toy Story, o primeiro longa-metragem totalmente animado por computador.
sucesso absoluto. Quando a Pixar abriu capital na Bolsa de Nova York, Steve Jobs se tornou bilionário. Hey everyone, great to see you! Yeah, this place is awesome! Howdy partners, ready for some fun? Anos depois, vendeu a Pixar para a Disney por 7,4 bilhões de dólares. Os pontos se conectaram, mas só porque ele teve coragem de seguir quando nada fazia sentido. Quando Steve Jobs voltou para a Apple, a empresa estava à beira da falência. E então aconteceu algo impensável. Bill Gates e a Microsoft investiriam 150 milhões de dólares na Apple. Quando o rosto de Gates apareceu no telão atrás de Jobs na Macworld de 1997 e anunciou que a Apple havia fechado uma parceria, a plateia vaiou muito. Jobs teve que defender o arqui-inimigo e, o pior, teve que engolir o orgulho. Mas ele aceitou, porque salvar a Apple era maior do que o próprio ego. De volta ao comando, Jobs fez algo radical. Simplificou tudo. Menos produtos, menos ruído, mais clareza. E em 2007, ele subiu ao palco e disse: "Hoje, a Apple vai reinventar o telefone." With iPad, you can hold the internet in your hands. It's an extraordinary device, unlike anything before. It's a revolution. Um iPod, um telefone e um comunicador de internet. Vocês estão entendendo? Não são três dispositivos separados. This is the iPhone, a revolutionary mobile phone. It combines three products: a phone, iPod, and an internet communicator. Era o iPhone. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Foi dessa visão que também nasceram o iPod e algo mais importante: uma nova forma de se relacionar com a tecnologia. Steve Jobs não vendia aparelhos, ele vendia experiências. Em 2005, Steve Jobs foi convidado para discursar na formatura de Stanford. Ele tinha 50 anos e sabia que tinha câncer. Naquele palco, ele disse algo que definiria sua filosofia. Quando eu tinha 17 anos, li uma frase que dizia que, se você viver cada dia como se fosse o último, um dia você certamente estará certo. Aquilo me marcou. Desde então, todo dia eu me olho no espelho e pergunto: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu gostaria de fazer o que vou fazer hoje? Ele sabia que o tempo era limitado. E talvez tenha sido essa consciência da morte que o fez viver com tanta intensidade. Porque quando você sabe que vai morrer, parar de fazer o que realmente importa se torna impossível. Steve Jobs morreu em 5 de outubro de 2011, aos 56 anos. Talvez o verdadeiro legado de Steve Jobs não esteja nos produtos que ele criou, mas na coragem de pensar diferente, mesmo quando isso custa caro, porque o mundo não é mudado por quem se encaixa, mas por quem tem coragem de ver o mundo de outro jeito.